A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 28 de agosto, recordamos hoje Santo Agostinho, doutor da Igreja. Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade da província romana da África, escrevendo na era patrística. É amplamente considerado como o mais importante dos padres da Igreja no Ocidente. Suas obras-primas são A Cidade de Deus e Confissões, ambas ainda muito estudadas atualmente. Vamos conhecer a história deste santo. Seu nome era Aurélio Agostinho. Nasceu em Tagaste, uma cidade do norte da África, dominada pelos romanos, na região onde hoje fica a Argélia, em 13 de novembro do ano 354. Filho primogênito, seu pai, chamado Patrício, era pagão e pequeno proprietário de terras. Sua mãe, pelo contrário, era cristã fervorosa, tanto que tornou-se santa, a Santa Mônica. Mônica sempre buscou educar o filho na fé cristã. Agostinho, porém, por causa do exemplo do pai, não se importava com a fé. Santa Mônica queria que seu filho se tornasse cristão, mas percebia que a hora de Deus ainda não tinha chegado, tanto que adiou seu batismo com receio de que ele profanasse o sacramento. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste. Lá estudou literatura latina e algo que o distanciaria da fé cristã, as práticas e crenças do paganismo local e romano. Com 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Lá, embora tenha recebido formação cristã de sua mãe, passou a seguir a doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como bem e mal, negada veemente pelos cristãos. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. O relacionamento dos dois durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Santa Mônica rezava pela conversão do filho. Agostinho tornou-se um professor de retórica reconhecido. Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor na corte imperial situada em Milão. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Sua mãe mudou-se para Milão e exerceu certa influência sobre seu comportamento. Nesse tempo também, decepcionado com o ceticismo, Agostinho aproximou-se do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão. A princípio, queria apenas ouvir a retórica excelente do bispo. Antes de se converter, Agostinho separou-se de sua companheira após 13 anos de relacionamento e ainda envolveu-se com outras mulheres. Depois, porém, foi se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio. Sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele. Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos, Agostinho finalmente rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Encontrou em Jesus o que não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Assim, ele e seu filho Adeodato, então com 15 anos, foram batizados em Milão por Santo Ambrósio durante uma vigília pascal. A partir de então, passou a escrever contra o maniqueísmo, que ele conhecia tão bem, mas depois disso escreveu obras tão importantes que o tornaram doutor da Igreja. Agostinho dedicava grande atenção a Deodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar para Tagaste. No caminho de volta, aconteceu que sua mãe também faleceu. Agostinho menciona em suas confissões a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe Santa Mônica sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Esses diálogos foram decisivos para sua formação
E agora, com a morte da mãe, muita falta ele sentiu dessas conversas restauradoras. Depois de sepultar sua mãe, continuou decidido sua volta para a terra natal. Ele chegou a Tagaste no ano 288. Lá, optou pela vida religiosa, junto com alguns amigos de fé. Deu início a uma comunidade monástica, cujas regras foram escritas por ele mesmo. Deste embrião nasceram várias ordens e congregações religiosas, masculinas e femininas, todas seguindo as regras e a inspiração agostiniana. O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus colocara na alma de Agostinho, convidou-o para ir junto nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ordenou-o como sacerdote, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis. E depois, no ano 397, logo após a morte do bispo, o povo, em uma só voz, aclamou Santo Agostinho como bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda, combateu heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja, influenciando pensadores até o presente. Foi aclamado doutor da Igreja e um dos padres da Igreja por causa de seu ministério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras estão Confissões e Cidade de Deus, livros autobiográficos que se tornaram best-seller ao longo de vários séculos e até hoje. Santo Agostinho faleceu feliz pela força da Igreja de Hipona, mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara em Hipona, motivo de grandes perseguições contra os fiéis. Sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano 430. Mais tarde, em 725, seus restos mortais foram exumados e trasladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu do Ouro. A igreja fica perto do local onde ocorreu sua conversão. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do santo: que eu te conheça, ó conhecedor meu, que eu também te conheça como sou conhecido. Tu, ó força de minha alma, entra dentro dela, ajuste-a a ti, para teres e possuíres sem mancha nem ruga. Santo Agostinho. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixastes conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam largo de si mesmo. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo, mas tu me chamaste, clamastes por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancastes do meu esconderijo, e me pusestes diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Santo Agostinho. Que possamos pedir a intercessão deste santo, que se converteu,
pela intercessão de sua mãe. Santo Agostinho, rogai por nós.